Olá pessoal, meu nome é Gleison Capistrano, sou doutorando em ensino pela Rede Nordeste de Ensino Renoem, no Polo IFCE, Campus Fortaleza, em parceria entre o Centro de Referência em Educação à Distância, o CREAD, e o Grupo de Pesquisa em Inovação de Recursos Didáticos, Produtos Educacionais e Tecnológicos, o GREPET, estamos promovendo mais uma entrevista da série Educação e Inclusão. Nosso entrevistado de hoje é George Marinho, psicanalista e pedagogo, técnico em educação pela Secretaria Municipal de Fortaleza, com o tema Inteligência Emocional. Olá, professor George, tudo bem? Tudo bom, boa tarde. Estamos aqui. Boa tarde. Fico muito feliz em o senhor poder contribuir com a nossa entrevista sobre esse tema tão importante, que é o tema inteligência emocional. Às vezes a gente fica um pouco confuso com tantos conceitos, e aí eu queria já começar perguntando qual seria uma diferença entre psiquiatria, psicologia e psicanálise, três palavras que têm definições diferentes, né? Como o senhor poderia contribuir para essa diferença? A universo da inteligência emocional, a gente depois traz um conceito mais específico, mas é uma pergunta muito curiosa e muito pertinente, né? Muitas pessoas têm dúvidas sobre essas três linhas da saúde mental. Você tem lá a psiquiatria, que é a ciência médica, se forma em medicina, se faz a especialização em psiquiatria, depois de 2 anos de estudo, 2, 3 anos de residência, e aí vai trabalhar os pacientes psicóticos. Esses pacientes, eles necessitam de medicação por um longo período e sofrem geralmente, não necessariamente, mas geralmente de perca da realidade, alucinação, delírio, né? E essa perca da realidade afeta muito a vida social. E aí precisa realmente o uso da medicação. São os esquizofrênicos, bipolares, né? Demais patologias da psiquiatria. Psicólogo e psicanalista atuam na questão dos neuróticos, não psicóticos. Neuróticos é doença da emoção. Então, nesse campo, você tem dois universos, o consciente e o inconsciente. O profissional de psicologia, ele se forma em psicologia, tem linhas de especialização a nível de pós-graduação, aí você tem a Gestalt, a TCC e a psicanálise, que é uma outra vertente, né? E aí ele atua nesse campo do consciente. Aí, na sequência, você tem a psicanálise, criada por Freud, no século XIX, e que vai modernizar todo o conceito de psicologia até então, né? Trazendo conceitos que até então não existiam, consciente, pré-consciente, id, superego, ego, isso tudo foi criação freudiana. E a psicanálise ela vai trabalhar o inconsciente do paciente, ou seja, a memória que ele não acessa sozinho. Nós temos traumas que que apagam, porque doem, e o sistema psíquico recalca, né, guarda e apaga. E aí, tanto o psicólogo como o psiquiatra buscam a psicanálise a nível de pós-graduação, né, a ciência da psicanálise, para dominar essas técnicas de acesso ao inconsciente. Basicamente seria isso. Psicólogo e psicanalista não usam medicação. Psiquiatra, todos eles medicam e podem medicar e somente eles. E dependendo de cada caso, né, a pessoa ela vai ser encaminhada ou então ela vai ser orientada a procurar o profissional mais adequado ao caso dela, né? Hoje, via de regra, se procura a porta de entrada no sistema de saúde é a psiquiatria, né, que é a mais conhecida. E aí nem sempre é a mais indicada. Como você falou, cada caso é um caso. A sugestão que eu dou para a população é que o ideal é que procure primeiro um psicólogo ou psicanalista, a depender dos sintomas. Lógico que numa situação de ideação suicida, numa crise grave de depressão ou um surto psicótico, não. Aí é direto já para o psiquiatra. Mas não sendo, tente primeiro o psicólogo, depois o psicanalista, né? A nossa área consegue fazer um filtro e, se for necessário, a gente encaminha. Mas no Sistema Único de Saúde, geralmente se já bate na porta da psiquiatria, e é um fato que a gente até lamenta, porque às vezes o paciente era só de crise neurótica, que podiam ser tratado pela fala e entram logo na medicação e com forte tendência a gerar dependência química, inclusive.
O uso da medicação ela tem efeitos colaterais, né? Tem, são sérios, mas necessários, né, para os pacientes psiquiátricos. Então, é aquela questão do menor dano. Então, eu vou curar, vou estabilizar o quadro, mas vão de 7, tem medicações que você tem 20 efeitos colaterais. Mas isso é caso a caso e quem avalia é o psiquiatra. Mas no caso do psicótico, ela é necessária, ele não pode deixar de tomar e tomar na hora certa. Já para os neuróticos, é uma medicação que vai apagar o sistema, vai desligar o sistema psíquico, mas vai dar aquela sensação de bem-estar, mas a tendência gera uma dependência química, né? Então, na medida que eu tenho uma dor emocional e eu não quero conviver com ela, eu tomo a medicação. E isso é uma fuga perigosa da realidade, e pode gerar dependência e sérios problemas para o aparelho fisiológico. A questão do fígado, do baço, dos rins, então o próprio sistema psíquico, né, que sofre, o sistema cerebral, é uma alteração bioquímica muito grande, séria, e que a gente não pode banalizar e dizer que tem medicação tarja preta leve, que é bem levezinha, é só tomar uma bandinha, eu durmo bem. Isso não existe. Toda medicação psicotrópica tem que estar acompanhada com o psiquiatra, ela pode ter risco de efeitos colaterais e tem que ser monitorado pelo médico. Não menos de 6 meses de medicação e consultas pelo menos a cada 2, 3 meses, pelo menos, com o psiquiatra para acompanhar a medicação. É um negócio muito sério que hoje a sociedade banaliza e corre alto risco à saúde. Professor, a saúde mental, ela é um tabu ainda, né? Tomar medicação, né, procurar o médico, automedicação e a saúde mental são duas coisas que a gente às vezes banaliza. Falando sobre a pandemia e os impactos dela na escola, né, na saúde dos professores, na educação, quais seriam os impactos entre o estresse crônico, né, que o professor sofre dentro da sala de aula e o impacto na saúde mental dos professores? Como o senhor gostaria de falar um pouco sobre isso? É uma questão bem interessante, porque a Organização Mundial de Saúde, ela dá como profissões mais estressantes, por incrível que pareça, a policial e o professor. Então, você vê os extremos atuando sob pressão, né? Porque o estresse, ele não é doença. Na realidade, estresse, na palavra norte-americana, ela quer dizer tensão, para mais ou para menos. O problema é que quando eu fico nessa tensão para mais por muito tempo, e é exatamente o ambiente que o professor se sujeita, né? Ele passa ali de seus 4, 8 horas diárias sobre tensão no controle de um grupo e tendo que mostrar eficiência. E aí você agrega pacientes especiais, né, com necessidades especiais, e às vezes o professor não tem a condição necessária para dar o suporte, ou desconhece as técnicas adequadas. Então, isso é fonte de adoecimento certamente emocional, porque ele entra na zona de frustração. As escolas de pedagogia deveriam hoje ter novas cadeiras, né, para agregar uma noção de inteligência emocional, a parte de mediação de conflitos escolares. São ciências novas para a pedagogia, mas que teriam necessariamente estar nos currículos, né? Justiça restaurativa, cultura de paz, porque eu preciso adequar o meu emocional em sala de aula aos nossos alunos. E isso nem sempre é feito. E aí começa a haver uma série de conflitos totalmente banais, ou por desconhecimento e inabilidade do professor, ou pelo próprio ambiente hostil que ele é colocado, né, com uma condição desproporcional de atendimento. Um único professor para vários especiais, sem o devido acompanhamento de profissionais de apoio. Então, isso realmente tem que ser muito bem equalizado para que ele retorne para casa e mantenha a saúde mental dele produtiva. Geralmente na sala de aula, ela é multicultural, né? Ela é uma realidade múltipla, com cada ser, né, com cada estudante representando uma parcela da sociedade. E isso faz com que a sala de aula seja um campo de conflitos também, né? E aí, como o senhor falou, a mediação de conflito, né? Tem tudo a ver com a função do professor, né?
porque ele às vezes dá aula mediando conflitos, né? É, o conflito ele é bom, ele é necessário. A gente até que tem que quebrar esse tabu na sociedade que não há para se ter conflito. Ao contrário, o conflito ele é um regulador das emoções, né? Então, agora eu preciso me conhecer, adequar a minha emoção e aceitar a sua emoção. Então, às vezes a criança que está chamando um palavrão, ela não precisa ser mandada para uma direção, por questão de autoritarismo, disciplina, né? Precisa ser trabalhada a questão do significante do que ele está fazendo na fala, do ambiente familiar que ele está abandonado, né? A convivência com a família junto da escola. Então, é um colegiado que se trata. Então, a gente tem que sair do indivíduo, professor versus aluno, aluno versus família, e trazer a visão de comunidade escolar. Eu acho que é um conceito civilizatório muito bom, né? Escola por si só não educa ninguém. É escola, família e alunos, né? Quem fala pelo jovem é um jovem, quem fala pelos pais é um pai, é um representante dos pais, né? Os funcionários também têm que ter sua voz. Então, esse diálogo constante entre os grupos que formam essa comunidade escolar é que vão descomprimir totalmente as relações de conflito. Agora, se eu tenho uma família ausente, que abandona na escola porque é tempo integral, eu esqueço que tem um filho. Essa criança, o professor com um X de alunos para dar conta, sem ter espaço para falar das angústias dele e das relações de conflito interna nas escolas, né? É muita relação de poder, de autoridade e competição. Então, a justiça restaurativa ela traz exatamente essas ferramentas do diálogo construído pela própria comunidade e a resolução dos conflitos a partir das próprias partes envolvidas. Isso é o remédio para essas relações realmente é o diálogo, que está tão ausente hoje, né? Todo mundo no seu celular, todo mundo com seus problemas, e ninguém quer sentir a dor do outro, ninguém quer compartilhar a sua, e longe dos processos terapêuticos. Uma curiosidade, todo mundo vai ao dentista e vai ao oculista durante o ano, ou os exames clínicos, né? Mas ninguém procura um psicólogo ou um psicanalista. Deveria, né? Pelo menos uma vez por ano. Como é que está o meu emocional, né? Eu preciso ter um outro para me ouvir, trocar ideias, me fazer conhecer melhor. Então, realmente é cultural. A gente sempre prefere o remédio ou o conflito, ao invés do diálogo e a terapia. Eu acredito que a oferta destes serviços deva ou deveria ser algo que fosse uma coisa como se fosse uma consulta de rotina, né? Para que a gente pudesse liberar as emoções de uma forma mais sadia e não em conflitos com o outro, né? Mas através realmente do diálogo constante. Professor George, com relação a tudo que o senhor falou até agora, então, quais seriam os principais desafios emocionais que poderiam ser, né, enfrentados pelos professores no ambiente escolar? Eu acredito que esses desafios eles são tanto dos professores como da própria comunidade escolar, né? Mas vamos focar um pouco no professor. Quais seriam os maiores desafios dele na comunidade escolar? É desenvolver linhas de diálogo, né? Ele precisa também ser a referência moral do que ele passa. Por exemplo, nós temos questões de drogatização, onde o próprio professor é dependente químico de cigarro, ou de bebida alcoólica, ou de remédio controlado, né? Aí o aluno chega na instituição de educação portando algum tipo de substância ilícita, ele já é criminalizado e ridicularizado, quando o próprio educador era para dar o exemplo. Eu uso uma frase muito simples sobre isso, a questão gritar para pedir silêncio. Tem mil maneiras de você pedir silêncio, mas a nossa cultura foi assim, quem grita mais é mais respeitado, né? Uma coisa bem do cérebro reptilíneo aí, bem primitivo. Então, o gorila que bater mais no peito e levantar mais o braço é o líder do bando. Então, isso tem que ser evoluído com a questão de racionalidade. Eu não preciso gritar com o meu aluno para pedir silêncio. Eu preciso tratá-lo pelo nome. E eu preciso ser tratado, né, de forma afetiva, e não como um deus, um semideus, dono da minha sala, da minha escola. Eu escuto muito essa expressão, muito tóxica, né? A minha sala.
a minha escola, quando ela é afetiva, está tudo certo. O problema é que quando traz a ideia de posse, não, ali é um espaço coletivo, de humanização das relações. Às vezes eu tenho que até que deixar um pouco a matemática do lado e desenvolver a escutativa, para depois o aluno gostar de mim. Um exemplo fácil de entender isso é quem de nós não tem aquela professorinha ou professor do coração, né? Da infância que a gente traz no coração. A gente diz, qual foi o professor que você mais gostou? Ah, é a tia fulana de tal. E o que é que a tia fulana de tal tinha de especial? Era a mesma matemática, era o mesmo português. E o que é que mudava? Era o trato, era o acolhimento, era o respeito às minhas opiniões, né? Então, para se ensinar, tem que se dar exemplo. Então, eu preciso cuidar do meu emocional, eu preciso estar bem para dar aula. Se eu não tiver uma condição mínima, eu tenho que ser sincerizado. Hoje eu não estou em condição emocional de dar. Eu preciso me reconhecer na minha emoção. Porque eu vou trabalhar com a emoção de crianças, adolescentes, alunos especiais, né? Então, esse preparo psicológico do profissional de educação é que no futuro próximo a gente espera que isso seja cada vez mais comum. Mas ainda está bem aquém. Hoje se sai de uma faculdade pensando que vai dar aula em Harvard. O pessoal da pedagogia diz, não, eu vou dar aula em Harvard. Não, você não vai dar aula em Harvard. Você vai dar aula, né, em situações de alta vulnerabilidade social, que você vai ter que conviver com diversidade de opiniões, de estilo, de cultura. E se você não tiver um emocional preparado, você colapsa. E lógico que tudo não é culpa do professor, né? A comunidade escolar também tem que ser preparada nesse sentido, de diálogo, de entender que pode se resolver as questões de forma civilizada, com disciplina, com ordem, mas sem violência e sem agressão desnecessária. Eu acredito que é uma divisão ou corresponsabilidades de cada formador da comunidade escolar, né? Professores, pais, responsáveis, estudantes, gestão, todos são corresponsáveis, né? Quando abraçar essa ideia de comunidade escolar, a gente entender o conceito de comunidade, né? A gente vai dar um passo quântico nessas situações de conflito e de estresse. Quando o teu emocional me falar, eu tiver ouvido para escutar e a gente dialogar, ali a gente encontra apoio. É uma coisa simples, só um ser humano cura outro ser humano. Medicação é adjacente. Um médico bom, que você gosta de ir, é o médico que lhe atendeu na porta, que lhe deu bom dia, que lhe escutou, que perguntou como é que você estava, né? Não é o que baixa a cabeça, lê exame e joga uma receita para você se encher de remédio. Aí esse médico eu não gostei, ele é muito grosso. Mas na realidade não, falta humanização. Tudo é bom na medida que a humanização se processa. Tudo é bem melhor. A expressão humanização ela é muito frequente na saúde, mas eu acho que ela deveria também fazer ter uma frequência maior na educação, né? A humanização da educação e do ensino. Né? Eu Hoje também nós acho. tivemos grandes avanços, né? Hoje, tanto a rede estadual como a rede municipal já contam com núcleos de mediação, células de mediação, né? Trabalhos conjuntos, cultura de paz, círculos restaurativos, todo no estado do Ceará e tanto na capital de Fortaleza também, as escolas públicas contam com esse serviço, né? Serviço de psicologia, que estão dando os primeiros passos e ampliando cada vez mais. É uma mudança, a gente está numa fase muito feliz, né? Dando as Sim. bases para as novas gerações, mas a coisa já está acontecendo de bom tempo já. Está bem, bem avançado. Professor, quais técnicas de autocuidado e estratégias psicológicas podem ser úteis para os professores montarem ou promoverem a sua saúde mental? Eu diria que é o autocuidado, basicamente, né? O Hipócrates, que era o pai da medicina, dizia que nós somos o que comemos. As pessoas são muito desatentas às questões alimentares e elas afetam nas questões hormonais, nos neurotransmissores, né? Então, só para você ter ideia, na neurociência a gente sabe que 90% da endorfina é produzida no intestino. E olha, você vê como o aparelho digestório é importante, né? Então, tudo que eu me alimento tem o seu efeito.
Então, tem alimentações que são inflamatórias, tem alimentações que são realmente que aumentam o nível de adrenalina, né? Muita carne enlatada, processada, refrigerantes, excesso de açúcar, excesso de sal. Tudo isso afeta no nosso emocional, literalmente, não é uma figura de linguagem. Então, não adianta eu ir para psicólogo, psicanalista e ficar nesse momento de autocuidado me abandonando. Outra questão importante é a atividade física, pelo menos 40 minutos por semana, né? Você fazer 3 horas ali de caminhada. O líquido, né? Você se hidratar durante o dia. A gente passa muito tempo sem a devida quantidade de água no organismo. O repouso, o sono, onde você vai ter um momento de redirecionar o sistema psíquico, né? Ele se recarregar. A meditação, que é uma ferramenta extraordinária, gratuita, onde ela desativa o sistema e ele por si só se reequilibra na homeostase, né? Então, o lazer, você ter contato com pessoas. Existe até um material bem interessante que eu sugiro. Na cultura japonesa, existe a Akigaya. É uma expressão que diz o sentido da vida, né? Então, na ilha de Okinawa, no Japão, e o Japão é o país que tem a maior longevidade, e dos estados japoneses, Okinawa é o que tem a maior longevidade, o estilo de vida japonês em Okinawa, ele preza exatamente essas coisas simples. A relação de convivência, atividade física, a gente não está falando aí de academia ou levantar peso, é se mexer, é se movimentar sempre. Só para você ter uma ideia, os colegas que estão nos assistindo, quando você fica sentado durante algum tempo, o seu sistema imunológico fica desativado. Só basta você se levantar de imediato, ele é reativado. Então, nós temos uma cultura de sedentarismo, né? Eu saio de casa, sento no carro ou no ônibus, aí chego no escritório, na escola, sento e o corpo fica ficando frágil, né? Então, você precisa estar sempre antenado à questão da atividade física, da boa alimentação e da convivência social. Isso aí já ajuda muito. E um outro ponto que não pode deixar de falar é a terapia, né? A gente tem uma aversão, eu não preciso, eu não sou louco, ou senão aí acaba carregando no trânsito do colega. Todos nós precisamos de terapia. Terapia é como ir ao dentista, um oculista. É um momento onde você tem para falar de você, se reconhecer, receber devidas orientações, né? E a psicanálise, ela traz esse diferencial, porque não é só escutar, na psicanálise a gente interage, faz perguntas psicanalíticas e faz com que o indivíduo provoque essas memórias que ele por si só não vai ter acesso. Certo? Tem algumas outras terapias que acreditam que vai dar certo e às vezes não dá. Por exemplo, pouca gente sabe, a psicanálise, ela resolve casos. O Freud teve um caso muito clássico chamado Ana O, que não era dele, era de um colega que trouxe. Essa moça, ela tinha mais de 7 sintomas graves: cegueira, paralisia corporal. Então, muitas doenças psicossomáticas, que você vai a vários médicos e não tem origem, elas têm origem em neurose, no efeito psicossomático que descarrega no corpo. Então, às vezes, você tem aquelas fobias, né? Trauma de elevador, trauma de altura, fobia de medo disso, medo daquilo, e você acha que foi o elevador, quando na realidade não é bem o elevador. São questões inconscientes que vão desde a maternidade, passando por todas as fases da sexualidade infantil, né? E que tem que ser explorada na psicanálise, a gente consegue explorar junto com o paciente. E aí é uma ciência maravilhosa que, infelizmente, é desconhecida do grande público. A gente vem com esse trabalho exatamente para divulgar a psicanálise e mostrar que existe essa terceira vertente na saúde mental, que não usa medicação, que é de baixo custo e de grande eficácia. Tanto é que psicólogos e psiquiatras, a nível de pós-graduação, procuram nossos institutos para reconhecer a técnica, né? Professor, estamos nos momentos finais, né? Nossa média de entrevista não é muito grande, 25 a 30 minutos, e aqui eu já deixo o espaço para o senhor, né, tecer algum comentário, agradecimentos, fique à vontade. Eu agradeço enormemente o convite, fiquei muito feliz. Espero ter contribuído, né, para os que acompanham
essa sim, formação sim. e dizer que não pode deixar de haver comunicação. Nós precisamos falar. O Freud dizia que a psicanálise é a cura pela fala. Então, não ache, não subestime. Você pode ser doutorado, professor de academia e ter vários títulos. Você é ser humano. Qualquer um de nós pode cair na depressão, numa angústia grave, numa doença psiquiátrica. Então, não deixe para a questão, eu me resolvo. Isso não existe. Procure um profissional de saúde mental para lhe ajudar. De preferência, psicanálise, psicólogo primeiro. Agora, lógico, se for numa crise de neurose ou numa crise psicótica, não pensar duas vezes. Uma última informação é, caso você tenha alguém na família ou numa situação de emergência, uma ideação suicida, que é uma coisa muito séria hoje, muito comum, ligue 192. O Corpo de 192. Bombeiros do Estado do Ceará está preparado para atender essas questões, viu? Ou o 190, o CIOPS também pode acionar o 92 dos bombeiros para poder o SAMU dar o devido atendimento. Então, não subestime a saúde mental. Vamos se cuidar. Saúde mental precisa do corpo. É corpo sã, mente sã, né? Confusão, Obrigado mente. pelo convite. Professor, eu agradeço esse momento maravilhoso. Eu acredito que, olha lá, se a gente não pedir um segundo momento, né, para continuarmos Ficar falando, feliz. porque o assunto ele é indistinguível, ele tem muito o que falar, né? Mas eu já agradeço a sua presença nesse momento aqui tão Eu proveitoso. se me permita, só deixar um telefone de contato, né? Sim, Às vezes sim, a produção vai procurar. telefones, pode falar. Pode nos procurar no 999 58 mil, certo? Então, esse número o WhatsApp também, a gente entra em contato e dá todas as informações de psicanálise ao apoio que precisar. Ou tirar dúvidas, ou bater um papo, estamos aqui para atender, viu? Qualquer coisa, se quiser deixar algum endereço de, né, algum site ou Nós Instagram, temos, no Instagram nós temos Dr. George Marinho, psicanalista, e doutora Verusca, não tem o DR. Estou me corrigindo aqui. É George Marinho, psicanalista, e Verusca Marinho, psicanalista. Isso aí é o nosso Instagram, né? Nos sigam lá, compartilhem, a gente está à disposição. E o atendimento presencial, em breve nós vamos estar no shopping Aldeota, na sala 920. Está passando por uma pequena reforma, ou no próximo mês eu acho que a gente já vai poder atender. Mas aí, aciona a gente aí no Instagram, no telefone, a gente dá as orientações. Ok? Muito obrigado. nós agradecemos e até a próxima entrevista, né, para a série Educação e Inclusão. Muito obrigado a todos. Obrigado.